Segundo Timóteo, capítulo de número 2. Glória a Deus. Talvez você fale assim: pastor, o senhor leu esse texto terça-feira, e eu vou te dizer, um pregador um dia, ele disse que a palavra de Deus, ela precisa ser continuamente pregada e anunciada, até que haja transformação, arrependimento e mudança. E a palavra do nosso Deus, ela se renova a cada dia. Amém, queridos? Pode ter certeza que o que Deus não falou com você na terça-feira, Deus vai falar hoje no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você aí. Segue comigo a leitura, por gentileza. O texto diz assim, a partir do versículo 1: Portanto, você, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. E nenhum soldado que se deixa envolver pelo negócio da vida civil, já que deseja agradar a quem lhe alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Digam amém. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus está... Ah não, irmãos, eu já estou aqui quase rouco. Meu saco já perdeu a voz também. Por favor, vamos lá. Fala com a pessoa com força, com fé. Fala com ele assim: Deus está te chamando para mais próximo à vontade dele em sua vida, no nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de ler todo o texto aqui, o capítulo 2, como fiz pela manhã, mas preste atenção. Paulo aqui, irmãos, ele está instruindo Timóteo, a quem ele estimava como filho, sobre a sua autoridade diante do seu chamado. E, irmãos, Paulo, ele mostra para ele a importância de não se distrair com as coisas naturais ou carnais à nossa volta, a não ser cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Paulo chega a dizer a Timóteo sobre a importância de tratar em amor a vida dos outros. Ele fala da importância de não se entreter na questão de conversas alheias, porque ele fala que isso vai de uma maneira, como se fosse uma pólvora que se solta no meio do povo e vai se alastrando, e Paulo chega a comparar isso a um câncer, mostrando que muitas das vezes aquilo que se faz, e às vezes conscientemente, irmãos, Paulo está mostrando a importância de se voltar para aquilo qual foi chamado. E Paulo vai falando ali da importância de manusear bem a palavra, de ter fé, de acreditar que se por Cristo morremos, com Ele também viveremos e reinaremos com Ele em sua glória. E Paulo então ele vai falar, irmãos, sobre a importância de vasos que há sobre a casa de Deus. Ele fala que ali há muitos vasos, e ele fala, da beleza que há sobre os vasos. Ele fala que há vasos de ouro, de prata, de pau, de bronze, de barro, mas o que há dentro dele, ele fala que o que separa esse vaso que é de ouro, de prata, de barro, de pau, não é a sua beleza suntuosa que está do lado de fora, mas é aquilo que ele carrega dentro de si mesmo, que é a honra que lhe foi prestada para cumprir o chamado, para o propósito de Deus sobre esta terra. Então, queridos, entendam uma coisa: a vontade de Deus é que venhamos cumprir o seu chamado aqui. A vontade de Deus é que venhamos entender para o qual o propósito eu e você fomos chamados a estar diante dele. E para isso, nessa noite, queridos, entenda uma coisa: você
precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. Quando Paulo ele faz essa comparação aqui, desse obreiro aprovado, ele vai fazer dois tipos de comparação. Ele faz a comparação do soldado, e o soldado, irmãos, ele, quando ele entra numa batalha, ele se entrega. E, por exemplo, tivemos aí há pouco tempo, né, as questões, né, do governo que quis intervir, que quis impedir, o governo federal quis impedir o governo estadual de fazer o que fez, né, lá no morro, lá na favela, lá, e eles entraram, e eles mataram muita gente para resolver a situação. Mas entenda uma coisa, o soldado ele é vocacionado àquilo, e ele entende o seguinte: eu vou para tentar parar, eu vou para tentar impedir o que está acontecendo, eu vou para tentar solucionar, mas eu entendo que eu posso entrar naquele lugar, eu posso tentar combater o crime, a marginalidade, mas pode acontecer com que eu não volte, pode acontecer com que eu morra. E muitos ali foram abatidos, irmãos, porque essa é uma verdade. Mas ali no soldado há uma entrega àquilo que ele faz. E aí Paulo faz uma segunda comparação de igual, que ele fala que é a vida do atleta. E o atleta, irmãos, para quem aqui, querendo ou não, já praticou algum tipo de esporte, né, seja até mesmo na brincadeira, você não quer perder, você entra no jogo para ganhar, né? Você entra no jogo, né, para não só ter uma boa partida, não só ali refrescar a sua memória, mas também você é competitivo. O ser humano é assim. Mas agora, voltando a atenção para quem é profissional no atletismo, né? Quando você vê ali, por exemplo, um atleta dando uma entrevista, e você vê ali muitas das vezes a boca dele machucada, né? Você vai entender que ele está com a baixa imunidade. Você vai entender que ele está indo até o seu limite, ele está indo até as últimas circunstâncias ali no treino, e treina, para que no dia da competição, às vezes em meia hora, 40 minutos, dá o seu melhor e vencer. Porque ele entende que diante de todo o desgaste físico que ele teve, isso vai refletir também no seu emocional, né? Muitos desmaiam devido ao seu esforço, muitos se cansam. Mas Paulo está mostrando aqui, irmãos, a intensidade da entrega do soldado, e a intensidade, né, dessa determinação que um atleta tem. Então o que eu quero que você compreenda e entenda nessa noite, irmãos? Quando Deus nos chama para cumprir um chamado, a voz de Deus vem em direção às nossas vidas. Entenda uma coisa hoje: você e eu precisamos nos entregar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, entregar a nossa vida diante dele, nos colocarmos à disposição e fazermos isso com muita intensidade, com muito prazer. Porque, queridos, quando ouvimos a voz de Deus, é Deus nos chamando. Quisera Deus permitir de não estarmos aqui hoje, onde eu e você estaríamos, se não fosse a voz dele, se não fosse o chamado dele, se não fosse a misericórdia e a bondade dele para conosco. Então, queridos, hoje abra os seus ouvidos e ouça a voz de Deus te chamar. Quando falamos de chamado, a nossa atenção, a nossa memória se volta sobre a vocação. E aí a gente já pensa na vocação sacerdotal, a gente já pensa no padre, a gente já pensa no pastor. Mas, queridos, entenda uma coisa: é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Deus, ele comissiona a todos nós a cumprir o seu ID. Deus, ele comissiona a todos nós a cumprir a sua vontade aqui nessa terra. Por isso eu e você precisamos ouvir a voz de Deus. Terça-feira eu falava, irmãos, que o meu papel aqui é te deixar desconfortável nessa cadeira. E sabe o que é ficar desconfortável? Eu estava dando um exemplo aqui pela manhã. Irmã Geralda, eu falei isso aqui pela manhã com ela. Ela não abre mão de estar aqui pela manhã nos cultos, e ela vem, participa. E aí eu falei com ela assim: sabe o que é vencer o conforto? Sair do conforto é o convidado da senhora olhar e falar assim: ah, dona Geralda, eu vou. O culto vai ser 7 horas da noite, né?
eu vou, e aí ela deixar de vir às 9 da manhã e vir à noite. Esse é o meu papel, queridos, te incomodar aí na sua cadeira, ao ponto de você entender que Deus está falando, não é uma indireta, Deus está falando diretamente com você, para que você se mova, para que você acorde, para que você cumpra o chamado de Deus aqui neste lugar. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus vai levantar aqui todo mundo e todo mundo aqui vai ser pastor, não. O que eu quero te dizer, irmãos, que muitas das vezes nós estamos acomodados no nosso lugar, muitas vezes nós estamos acomodados na nossa casa, muitas vezes nós estamos acomodados na nossa escola, no nosso trabalho, e Deus está nos comissionando a nos levantar. Deus está nos comissionando a acreditar naquilo que Ele nos separou para fazer. E aqui, queridos, eu quero te dar 3 garantias quando você diz sim ao chamado de Deus. A primeira é que Deus te garante, a segunda é que Deus te capacita, a terceira é que Deus te sustenta. Deus, queridos, Ele sempre vai garantir, porque Ele te chamou. Paulo, ele fala isso no capítulo 2, ele fala, olha, se formos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. E aqui, queridos, Ele nos garante, Ele nos capacita, e é Ele quem nos sustenta. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso, eu vou estar ali. E sim, queridos, quem te chamou, sabe por que te chamou? Quem te chamou garante isso. Ele quem te capacita, Ele quem te sustenta. E durante 28 anos da minha caminhada com o Senhor, queridos, entenda uma coisa: eu renunciei à minha própria vida, e em tudo Deus foi minha garantia, em tudo Deus foi a minha escola, em tudo Deus foi o meu e é o meu sustento. Porque, queridos, quem nos chama a cumprir a vontade dEle nessa terra é o próprio Deus, é Ele quem nos chama. Por isso, queridos, se envolva em cumprir o seu chamado, e não se envolva as coisas que não tem nada a ver com o chamado de Deus sobre a sua vida. Se envolva com aquilo que é a sua responsabilidade espiritual, se envolva com aquilo que de fato Deus chamou, porque quem te chama garante. E aqui, queridos, eu quero narrar algumas passagens aqui. A primeira que eu quero falar é de 1 Reis, capítulo de número 19. Olha para mim. A Bíblia fala que há uma indignação no coração do profeta. O profeta representava o próprio Deus nessa terra. O profeta havia dito que não iria chover, e por 3 anos não choveu. O profeta, ele desafiou os profetas de Baal e de Azera e os venceu. E agora ele foge. E diante dessa fuga, a Bíblia vai dizer que o profeta, ele olha para o próprio Deus e ele fala assim: cadê? Não ficou ninguém, só eu fiquei. Todos foram mortos à espada, acabou, só eu fiquei. E Deus fala para ele assim: que é isso? Levanta. O anjo vai lá dar pão, o anjo vai lá dar água. Deixa eu até aproveitar e tomar um pouquinho de água. O anjo vai lá dar água para ele. Levanta, ele deita de novo, olha, levanta. Ele vai lá, come do pão, bebe da água novamente. E o anjo manda Elias ir até Horebe, no monte de Deus. Chegando ali novamente, Elias, ele vai tentar razoar com Deus. Só eu fiquei. Acabou o povo, acabou os profetas. E aí Deus falou para ele: Elias, quem você acha que você é, cara? Quem te falou que só você ficou? Para mim, eu separei 7.000 daqueles que não se dobraram diante de Baal. Elias, eu vou me manifestar aqui para que você veja. E aí Elias está esperando, irmãos. Vem um barulho. O barulho vem. E eu quero te dizer, irmãos, nem todo barulho é de Deus. Nem todo barulho quer dizer que a presença de Deus está ali. Vem um barulho, e Elias está ali, e ele procura por Deus, e Deus não está no meio do barulho. De repente vem trovões, tempestade, e Elias olha, Deus está ali, Deus não estava ali, irmãos. De repente vem uma brisa. Deus estava no meio da brisa, para dizer que para Elias, que quem chama garante,
capacita e sustenta. E Elias, se para você, teu chamado para você está sendo o ponto final, eu quero te dizer, você vai sair daqui, você vai ungir 2 reis. Você vai sair daqui, você vai ungir Eliseu no seu lugar. Irmãos, olha para mim, a obra é de Deus. Quem está nos chamando aqui hoje é o Senhor. Sabe aquilo que a gente fala? Não, eu me encontrei com Jesus, né? Tem até um cântico que nós cantamos muito na década de 2000, né? Do Ouvir e Crer. Eu me encontrei com Jesus e tua luz mudou o meu ser, que me curou, me restaurou com teu poder. Irmãos, não sou eu e você quem encontramos com Ele, foi Ele quem nos encontrou. A Bíblia, João vai dizer isso no capítulo 15: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Foi o próprio Cristo quem nos encontrou, irmãos. E sabe por quê? Não é você quem escolhe o chamado, é o chamado quem te escolhe, é o chamado quem te separa, é o chamado quem te levanta, é o chamado quem te unge. Quem te escolhe é o Senhor, não é você quem escolhe o chamado. E queridos, olha, entenda uma coisa: você não está aqui porque você escolheu, mas você está aqui nessa noite porque Deus te trouxe. Deus te trouxe aqui neste lugar para que Ele pudesse falar com você, para que Ele pudesse ministrar sobre sua vida. E entenda uma coisa aqui, irmãos: Deus deu um pastor para a igreja. Deus não deu a igreja para o pastor para satisfazer o desejo do coração do pastor. Não, Deus deu um pastor para a igreja porque tudo começa em Deus. Tudo é para a glória do nome de Deus. Não é para a minha glória, é para a glória do nome de Deus. Por isso Deus, irmãos, tudo começa nele. Ele é o ponto de partida. É dele que eu e você começamos a nossa vida e trilhamos a nossa vida, os nossos passos. A Bíblia vai mostrar que Elias, então, cumprindo-se a ordem de Deus, ele levanta, ele unge ali os 2 reis que Deus havia mandado, e agora ele vai ungir então Eliseu. E a Bíblia diz que ele passa por Eliseu, joga a capa sobre ele. Preste atenção no que eu fiz, Eliseu. E ele vai embora. A Bíblia diz que Eliseu para, irmãos. Ele não fala nada diretamente com Eliseu. Eliseu para de arar a terra e ele vai atrás de Elias. Ele vai atrás do profeta. E ele: olha, profeta, me permita voltar aos meus pais, despedir dos meus pais. Não, vai lá, beleza. Ele vai lá, irmãos, despedir dos pais, e ele volta. E aqui eu quero te dizer uma coisa: ele estava fazendo o que? A Bíblia diz que ele estava arando a terra. E quando ele volta de despedir dos pais, a Bíblia diz que ele pega o seu trabalho, as suas ferramentas de arado e destrói. E ele pega os bois e queima e faz, churrasco. A Bíblia diz que eles comem e partem. E eles continuam. Mas aqui, sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? O que tem a ver o arado com aquela questão profética que está acontecendo ali? Sabe o que tem a ver? Entenda aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não é por causa do arado, não é por causa daquilo que ele fazia, não é por causa da habilidade dele que o trouxe para o ministério. Mas é o ministério, irmãos, que dá a eu e a você habilidade. É o ministério que dá a eu e a você capacidade. É o ministério que vem e unge a minha e a sua voz. É o ministério que vem e dá a eu e a você talentos. É o ministério que vem e coloca em mim e em você a habilidade para cumprirmos o chamado e o propósito de Deus nessa terra. Foi o teu chamado, irmãos, que te encontrou. E ali, irmão, diante daquele sinal, ele jogando a capa sobre Eliseu, aquilo provoca Eliseu. Aquilo incita Eliseu. Eliseu vai atrás dele e ele pede aquilo. Irmãos, entenda uma coisa: Elias não para esperar. A Bíblia diz que Elias continua o caminho. Ele continua a sua jornada. Sabe por quê, irmãos? Entenda uma coisa:
a vida não para por causa de mim e por causa de você. Enquanto eu e você ficarmos protelando a nossa decisão, enquanto eu e você ficarmos hesitando em nossa decisão, irmãos, a obra de Deus não para. A obra de Deus sempre estará em movimento, porque a vontade de Deus, ela vai acima da minha e da sua vontade. Então hoje tome uma decisão, sabe por quê? O profeta está passando, a palavra de Deus está passando em nosso meio, a vontade de Deus está passando em minha vida e em sua vida. Tome hoje uma decisão diante do Senhor, para o qual, o propósito do qual Ele te chamou. Tome hoje uma decisão diante dEle, queridos. Eliseu, ele toma aquela decisão e ele rompe com todo o passado, irmãos. Ele mata o boi, ele destrói o arado, e agora ele vai atrás de Elias. Não é para uma tentativa, ele vai atrás de Elias para cumprir uma vocação, ele vai atrás de Elias para cumprir um propósito. E aqui, queridos, entenda uma coisa: Deus, ele vai modelar eu e a você, a nossa vida debaixo do chamado dele. Deus está levantando uma igreja que consegue ouvir a voz de Deus. E, queridos, entenda hoje uma coisa: qual é o processo que Deus nos convida, a minha vida e a sua vida nesses dias? O que mais ouvimos hoje, irmãos, é sobre intimidade. O que mais ouvimos hoje é termos comunhão com o Espírito Santo. Vira e mexe, algo novo acontece. Vira e mexe uma palavra, vira e mexe um louvor que surge, o louvor que está aí do momento, daqueles estrangeiros, e eu esqueci o nome aqui da pastora, e ela começa cantando assim: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Por quê, queridos? Porque Deus sempre nos convidará a uma intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Deus está falando conosco aqui hoje. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são direcionados pelo Espírito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Na comunhão com o Espírito não há indecisão. Na comunhão com o Espírito não há erro. Na comunhão com o Espírito sempre haverá direção. Deus está levantando hoje homens e mulheres cheios do Espírito dele, irmãos, e que encontram caminho, que encontram direção e que são guiados pela obra do Espírito de Deus. Deus, ele fala comigo e com você de maneira objetiva e subjetiva, porque Deus, ele é muito direto. Quando ele quer tratar com algo, ele é muito direto. Mas muitas vezes Deus usa uma palavra, Deus usa alguém, muitas vezes Deus usa um sinal, muitas vezes Deus fala comigo e com você, porque Ele vai trabalhando conosco durante o nosso caminho, durante o nosso trajeto, durante a nossa jornada. Ele fala em profecia, Ele fala em sonho, Ele fala através de uma conversa com alguém, Ele fala em um momento de inquietação do nosso ser. Já viu, irmãos, quando você vê algo errado e você se inquieta com aquela situação, e ali você se envolve, não para envergonhar, não para apontar, mas você se envolve porque você vê aquela vida e você ama aquela vida. É inadmissível, irmãos, eu e você olharmos para os nossos familiares e aceitarmos eles irem para o inferno. É inadmissível você olhar para o seu vizinho da esquerda e da direita e aceitar que eles vão para o inferno. Eu e você precisamos entender isso, irmãos, que Deus, ele quer nos provocar a entender esse chamado, esse propósito. A Bíblia fala que, Lucas, ele fala em Atos capítulo de número 20, versículo 23, Paulo dizendo, narrando, e Paulo, ele vai dizer que em todo lugar que ele ia, em todo lugar que ele ia pregar, em toda cidade que ele ia fazer a obra de Deus, Deus o avisava. Deus o avisava o que ia acontecer, Deus o avisava o que viria pela frente, Deus o avisava sobre as perseguições, Deus o avisava das prisões, Deus o avisava dos açoites, Deus o avisava dos problemas, Deus o avisava dos milagres, das portas que se abririam para que ele pudesse cumprir o propósito e a vontade de Deus. Por quê? Porque ele era uma pessoa guiada, direcionada pelo Espírito de Deus. E aqui, queridos,
No capítulo 16, no versículo 6 de Atos, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus impede Paulo de entrar em determinadas cidades para pregar o Evangelho. E aqui eu quero te perguntar uma coisa: até quando vamos querer viver segundo as nossas habilidades? Até quando vamos querer viver segundo os nossos títulos? Até quando vamos querer viver segundo o nosso próprio nome? Porque pensamos que nossa habilidade, nosso título, nosso nome é o que tem de valor, é o que nos faz. Queridos, Paulo mostra isso aqui. Até quando eu e você vamos querer viver longe da presença do Espírito de Deus? Deus está chamando uma igreja hoje, queridos, que é capaz de adorá-la, que é capaz de orar, que é capaz de buscar a presença dEle, que é capaz de ouvir a voz dEle, que é capaz de ver a sua revelação, que é capaz de entender e compreender a vontade de Deus para a sua vida. Deus está nos chamando isso hoje. No versículo 7 do capítulo 16 ainda, a Bíblia diz que uma vez mais o Espírito de Deus vai impedi-lo de ir a outra cidade, de pregar o Evangelho naquele lugar. E queridos, olha, em nome de Jesus, entenda uma coisa: às vezes tem portas que Deus está fechando, porque Ele está falando para mim e para você sobre um outro caminho, sobre uma outra direção, sobre um outro tipo de posicionamento. E nós precisamos ser sensíveis a ouvir isso, a entender e compreender isso. E aí, queridos, a Bíblia vai dizer no versículo 9, porque, irmãos, entenda uma coisa: quem insiste em passar por uma porta fechada não encontrará a porta aberta por Deus. A Bíblia diz no versículo 9 que agora, após 2 portas fechadas, para que eles não entrassem em determinadas cidades, em determinados lugares, a Bíblia vai dizer que agora Paulo tem uma visão. E a visão que ele tem é a seguinte: há um homem macedônio que acena e que chama e que brada, gritando: passa na Macedônia, venha na Macedônia. Ali Paulo consegue discernir e entender, queridos, que quem está abrindo aquela porta é o Senhor. E queridos, quem percebe que o Espírito de Deus, Ele fecha uma porta, também entende e compreende que Ele é aquele que abre portas, porque a Bíblia nos ensina isso, que a porta que Deus abre, o homem não fecha, e aqui Ele fecha, o homem não abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Só que eu e você acostumamos, irmãos, a vivermos debaixo sempre da boa notícia. E a boa notícia é a seguinte: Deus abriu a porta para o marido, Deus abriu a porta para o meu filho, Deus abriu a porta para que eu fosse naquele lugar, para que eu empreendesse aquilo, para que eu fizesse uma viagem, para que eu comprasse, adquirisse. Deus abriu a porta. Mas eu quero te dizer nessa noite também há uma boa notícia quando Deus fecha uma porta. No nome do Senhor Jesus, queridos. Sabe qual é o som que Deus espera ouvir de mim e de você hoje, queridos? Senhor, se há uma porta que o Senhor quer abrir, que o Senhor abra. Mas se há também uma porta que o Senhor quer fechar, que o Senhor feche na minha vida. Sabe por quê, queridos? Porque ainda se há uma porta fechada, ainda que há portas abertas, ou ainda que há mais portas fechadas do que abertas, o melhor e a minha alegria hoje é declarar que eu estou vivendo segundo a vontade de Deus nessa terra e não a minha. Estou vivendo a direção daquele o qual me comissionou, e essa deve ser a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Viver segundo sua direção. É preciso, queridos, ouvir somente a voz de Deus. No nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos. Fala comigo, fala com o Senhor hoje. Senhor, me devolva sensibilidade para ouvir tua voz, sensibilidade para ouvir o teu direcionamento, sensibilidade para cumprir tua vontade,
sensibilidade para que eu possa andar e me mover segundo a vontade do Teu Espírito sobre minha vida. No nome do Senhor Jesus, me dê sensibilidade sobre os meus ouvidos, me dê sensibilidade sobre o meu coração, para ouvir a Tua voz e a Tua direção, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer que venhamos ter sensibilidade, irmãos. Entenda uma coisa, irmãos: há um trabalho do Espírito de Deus que Ele quer fazer no meu e no seu interior. Há um trabalho do Espírito de Deus que Ele quer fazer em meu e em seu interior. E Paulo vai dizer, queridos, em Filipenses capítulo número 2, versículo 13, que vontade é essa? Que trabalho é esse? Ele fala que Deus, Ele coloca em nós a vontade, mas além da vontade, Deus desenvolve em mim e em você a capacidade. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer ali que tanto querer, não sou eu quem quero, não sou eu quem faço, tanto querer quanto efetuar é de Deus, vem de Deus, vem do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então, queridos, entenda uma coisa: Deus, Ele planta a vontade dEle dentro de nós, e Ele desenvolve uma capacidade dentro de mim e de você. Queridos, como que uma pessoa encontra a vontade e o querer de Deus aqui nesta terra? Primeiro, queridos, pela obra do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Ele é provocador. O Espírito de Deus é quem nos inquieta. A Bíblia vai dizer, tanto em Juízes capítulo 3, na vida do filho de Manoá, e tanto em 1 Samuel capítulo de número 16, na vida do filho de Jessé, que eles foram tomados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus começou a agir na vida deles a partir daquele momento. E o original aqui do hebraico que Deus está querendo dizer aqui, irmãos, a ideia que dá aqui de agir é provocar. A ideia de agir aqui é empurrar, é incitar, é cutucá-lo a fazer a sua obra. Irmãos, lembre-se daquilo que eu falei no começo. Deus quer que venhamos entender que estamos confortáveis demais em sair de casa, vou tomar meu banho, vou lá para a igreja, vou cantar o hino, vou levar minha oferta, meu dízimo, vou sentar na cadeira. Ai, Senhor, está muito bom, aleluia, acabou o culto, vou embora para casa. Irmãos, isso é muito conforto para cumprir o chamado que Deus chamou a eu e a você. Precisamos entender que fomos salvos para salvar. Precisamos entender que o Senhor nos alcançou para que pudéssemos alcançar outras pessoas através da minha vida e da sua vida. A Bíblia vai mostrar ali, irmãos, em Juízes 13, 1 Samuel 16, que o Espírito de Deus começou a agir neles, a despertá-los. Irmãos, como pode um homem, a Bíblia não fala que Sansão, ele era como Golias, não. A Bíblia fala que ele tinha cabelos que nunca havia passado na navalha, que não é o meu caso. A Bíblia fala que ele nunca havia tomado bebida forte, e a Bíblia vai usar o termo que ele era nazireu de Deus, um homem separado, mas que pega uma queixada de jumento e mata milhares e milhares e milhares. Qual que é o cântico que as mulheres têm em seus lábios, falando a respeito de Davi? Saul matou 1000 e Davi matou seus milhares. Queridos, homens que se permitiram cumprir o propósito que Deus havia os chamado. Há uma voz falando dentro de você hoje, há uma voz te levantando aí hoje, há uma voz te despertando hoje, para que você possa cumprir a vontade de Deus. E como que você pode fazer essa jornada espiritual, irmãos? Primeiro, ore. Irmãos, ore, 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 ore. Fale com Deus a todo instante. Faça uma busca espiritual. Tenha um tempo de oração diante do Senhor. A Bíblia vai dizer: clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Segunda coisa, medite na palavra.
medite na palavra de Deus. Mas sabe o que a gente faz? Pastor, não tem tempo. Pastor, a vida está corrida para ler a Bíblia, para orar. Eu ensinei aqui terça-feira como é que você tem que fazer para ler a Bíblia. Pega o celular, que é a primeira coisa que você faz de manhã, para desligar o despertador. Coloca dentro da Bíblia, né? Vai lá, coloca debaixo da cama, joga a Bíblia com o celular debaixo da cama, e o celular vai despertar. Quando ele despertar, você vai lá debaixo da cama, você já vai cair de joelhos para abaixar, para pegar a Bíblia. Trouxe a Bíblia, abra ela para tirar o celular, para desligar, ela já está aberta ali diante de você, você já vai ler ela. Você não precisa sair correndo e depois pensar em voltar no quarto para orar. Amém, queridos? Leia a palavra, medite a palavra. A palavra de Deus é fundamental para nos trazer direção em nossas vidas, irmãos. Medite nessa palavra. Essa palavra tem o poder da vida eterna. Essa palavra tem o poder de discernir os pensamentos. Essa palavra tem poder para nos instruir de uma maneira sobrenatural, irmãos. Pergunte a Deus sobre o seu propósito. Ore, fale com Deus. Deus, me fale sobre o meu propósito. O que eu devo fazer para cumprir aquilo qual o Senhor me chamou? Aconselhe-se com pessoas que vão te ajudar, te direcionar, que vão abrir sua visão, que vão te dar direção, que vão nortear sua vida espiritual, irmãos. Esteja nos cultos. Esteja nos cultos. Irmãos, identifique as suas paixões. Sabe por quê? O que Deus quer que você faça, o que Deus te separou para que você possa fazer, isso precisa queimar dentro de você. Se não queimar dentro de você, queridos, se não arder dentro de você, é fogo de palha. Precisa arder, precisa queimar. Você precisa ter paixão por aquilo o qual Deus chamou você para fazer. Sirva a igreja local, envolva-se nas atividades, envolva-se nos trabalhos voluntários, coloque-se à disposição da sua comunidade local e também da sua igreja de fé, no nome do Senhor Jesus. Se você fizer isso, em pouco tempo você vai encontrar sentido e propósito para a sua vida aqui nesta terra, no nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, queridos. Feche os seus olhos e eu quero orar com você por um tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Deus está separando homens e mulheres aqui hoje para a sua obra. O Espírito de Deus está comunicando diretamente comigo e com você nesta noite, queridos, para nos separar para a sua obra. O mundo já tem gente perdida demais. Esta é a hora de você se achar em Deus, se encontrar em Deus. Esta é a hora de você entender que a obra de Deus, Deus te separou para esta obra. Deus te separou para cumprir esta obra. Deus está chamando muita gente aqui hoje, queridos. Deus está ministrando aqui aos corações de uma maneira sobrenatural. Deus está ministrando aqui em vidas de uma maneira graciosa nesta noite. Deus está trazendo o renovo. Por isso fecha os seus olhos e vai falando com Deus. Por isso fecha os seus olhos e vai falando com o Senhor. Deus está trazendo instruções. Deus está trazendo ensinamentos. Deus está ministrando em vidas. Deus está renovando pessoas. Encontra hoje o seu chamado. Encontra hoje o seu chamado em Deus, queridos. Porque quem te chama te garante. Quem te chama te capacita. Quem te chama te sustenta. Quem te chama te direciona. Quem te chama te capacita hoje. O Espírito de Deus nos leva hoje, queridos, a tomar decisões. O Espírito de Deus nos chama hoje a tomarmos decisões em nossas vidas. Deus está te chamando para um trabalho, para cumprir a sua obra.
Deus, Ele falou, querido, que seríamos os seus discípulos quando fizéssemos a sua vontade, quando cumpríssemos a sua vontade. Deus está nos chamando hoje, queridos. É tempo de você renunciar suas paixões, suas posições confortáveis. Deus está derramando a bondade dEle e a sua misericórdia sobre nossas vidas. Deus está trazendo sabedoria, Deus está trazendo entendimento, Deus está trazendo discernimento, Deus está trabalhando sobre a nossa visão espiritual hoje, no nome de Jesus, ampliando a nossa sensibilidade na presença do Espírito de Deus. É Ele que vai prosperar nosso caminho, é Ele que vai prosperar o nosso chamado, é Ele que vai prosperar a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos colocamos diante da Tua vontade. A Tua vontade não é a nossa vontade.